abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue a gente também lá no Instagram, beleza? Dito isso, ó, tem jogo do Vascão quinta-feira, todos os ingressos esgotados, Caldeirão fervendo contra o Bangu, e você pode estar fazendo a sua aposta esportiva lá na 1xBet. Clica lá, se cadastra e comece a apostar. Se for seu primeiro depósito, utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra futebolaço com T mudo e letra C no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Tem Fla-Flu amanhã, jogo bacana de apostar. Quiser dar uma secadinha no Botafogo aí, ou um jogo do Volta Redonda, cardápio aí tá bem variado. Tem também Mineiro, Paulista, campeonatos europeus, fique à vontade. 1xBet, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, vamos começar o vídeo com uma informação importante, na verdade, fazendo um react aqui da entrevista que o Paulo Brax deu aos companheiros da UOL Esporte. E eu vou ler para vocês aqui alguns questionamentos importantes feitos pelos companheiros da UOL e a gente bateu um papo aqui sobre essa entrevista. Primeiro, o Paulo Brax foi questionado sobre a questão do retorno do Andrei. E tinha uma discussão, tem cláusula no contrato, vai ser consultado do retorno dele ou não, e aqui tá batido o martelo. Paulo Brax garante, tinha cláusula sim, e por aqui eu já começo com o Paulo Brax falando dessa cláusula que foi fundamental para o retorno do Andrei agora ao Vasco da Gama. Aspas para Paulo Brax. Quando a gente faz a venda para o Chelsea, pelas informações que eu tive e também por contatos em Londres, me disseram que havia possibilidade grande de não ter o visto de trabalho. Soube disso em janeiro, antes de fechar o negócio. Assinar todos os contratos pertinentes à venda. Colocamos uma cláusula que, se não conseguisse o visto, o Vasco teria de ser notificado, perguntando se queria um empréstimo. Ao conseguir o direito de ser notificado, saímos na frente da negociação. E aí ele foi questionado sobre o Palmeiras. E o Palmeiras nessa negociação? O Paulo Brax disse o seguinte: o que eu acho que aconteceu em paralelo, o Palmeiras deve ter negociado diretamente com o Andrei e o staff. Eu me segurei ao contrato. Quando o Chelsea notificou, fomos para dentro. A primeira coisa foi fechar com o Chelsea, que não me confirmou que conversou com o Palmeiras. Em 3 dias, fechei com eles e aí o Chelsea deu o sinal verde. Então, fui conversar com o Andrei e também o seu staff. Outro questionamento que foi feito ao Paulo Brax é o seguinte: como usar então o Andrei a partir de agora? Lembrando que ele só tem contrato até o final do mês de junho. O Chelsea tem algumas exigências contratuais. Não adianta trazer o jogador para não jogar. É uma via de mão dupla. Quando eu informo a imprensa que estava negociando com o Chelsea, eu disse que eu queria o Andrei, nem que fosse por um jogo. E domingo saiu esse jogo aí do Andrei. Jogou muito contra o Flamengo. Quando fui conversar com o Andrei, o tempo todo, ele demonstrou que queria voltar. E agora outra pergunta que foi feita ao Paulo Brax. Não temeu que o jogador pudesse voltar ao Vasco? E o Paulo Brax disse o seguinte: é sempre um risco fazer só numa linha a negociação. No Capasso, por exemplo, fomos no Tucumã e no jogador. Foi um risco calculado. O Chelsea é muito correto. A linha dele é certíssima. Se conseguisse fechar com o Chelsea, ajudaria a fechar com o Andrei. Se me perguntar por que conseguimos fechar, eu acho é porque fomos no Chelsea antes. Não fizemos qualquer tipo de atalho. E outro questionamento que foi feito ao Paulo Brax: imagina que o Andrei pudesse ser convocado agora para a seleção principal. E o Paulo disse o seguinte, e revela uma conversa com o Andrei: eu tenho uma relação muito boa com o Ramon. Liguei para ele depois do título e disse que tinha possibilidade, mas não me cravou. Casou que a semana da volta dele foi a convocação para a seleção principal. Reestreia contra o Flamengo e vitória. Um fim de semana mágico. E agora mais 3 questionamentos. E assim a UOL Esportes encerra a entrevista com o Paulo Brax. Não bate um arrependimento? Não daria para segurar o jogador por mais tempo,
já que ele estava em vias de se valorizar no Sul-Americano? E a resposta do Paulo Brax foi a seguinte: era impossível segurar a venda. Existem negociações em que se consegue cozinhar. Essa do Andrei era impossível segurar. Essa não tinha como ser um dia depois. Não era possível protelar. Até por isso, também fomos de maneira forte para ele ficar um pouco mais. Se a gente tivesse margem maior, já teríamos feito a negociação para que ele fosse só no final do ano. Mas na prática foi o que aconteceu. E aí a UOL volta com a seguinte pergunta: voltar ao Vasco é uma vantagem para o desenvolvimento do Andrei? E o Paulo disse o seguinte: vamos cuidar muito bem dele. É bom para todo mundo. É bom para o Vasco ter um jogador com o talento dele, artilheiro e capitão do Sul-Americano. É bom para ele. Vai poder jogar em alto nível e se despedir da torcida. E para o Chelsea, ter o jogador em atividade aqui e vai receber um jogador melhor do que ele era. E é bom para a seleção brasileira. Para finalizar, e depois dessa operação, como o clube se posiciona no mercado? E o Paulo encerra: continuamos no mercado. Foram 13 contratações com o Andrei. Até o dia 4 de abril, dá para fazer alguma coisa. Depende do movimento do mercado. E o time ainda tem opções que não tiveram muitos jogos, como Marlon Gomes, Figueiredo, Ignaldo e Orelhano, tá bom? Então Paulo Brax diz aí que até o dia 4 de abril ainda dá para contratar e dá para fazer mais coisas, mas eles estão dando uma observada legal no elenco. Cita que alguns jogadores jogaram um pouco e o Barbieri está formando a sua opinião ainda sobre o grupo do Vasco, mas deixou em aberto. Até o dia 4 ainda dá para fazer algumas coisas. Lembrando que o Paulo Brax deixou bem claro lá no início da temporada que até a estreia do Brasileirão ele queria ter de 80% a 90% do grupo fechado. Talvez o Vasco tenha chegado nisso. Vamos partir do pressuposto que a galera fala: pô, traz um volante, um 10 e um ponto esquerda. Pelo que a galera fala aí, 3 jogadores para um elenco, a gente está falando aí de menos de 10%, considerando que o elenco tem 32 atletas. Se a gente considerar que 30 atletas são 100% do elenco, então esses 3 jogadores que precisariam chegar dariam aí exatamente 10% para fechar o elenco. Então acho que o Vasco está chegando já nesse final, porque o Vasco acabou ganhando reforços caseiros. Acredito que o Rodrigo não era um jogador que inicialmente a diretoria contava para a temporada, assim como o Barros. O próprio Rodrigo, na entrevista que ele me dá, ele diz que estava esperando ser emprestado, ele não imaginava já ter oportunidade agora. Ele começou no expressinho de lateral direito quebrando um galho, o Abel gostou, deu boas referências ao Maurício Barbieri. Quando voltou, deu oportunidade dele jogar de titular contra o Rezende na posição dele. E ele foi muito bem e desde então se firmou dentro da equipe. Agora vamos falar um pouquinho sobre a política do Gigantão da Colina. Informação dada pelo jornalista Fábio Torres do Vascaíno.net. Hoje foi convocado uma reunião de conselho deliberativo para o presidente Jorge Salgado, Duque Estrada e seus pares responderem alguns questionamentos do Conselho do Vasco. E a reunião está marcada para o dia 17 de março, tá bom? E agora eu vou dizer para vocês quais são os questionamentos aí que estão sendo feitos ao presidente Jorge Salgado e seus pares. Primeiro, por que foi interrompida a possibilidade de acumular o sócio-torcedor com o sócio estatutário com o sócio-torcedor? E se poderia... Vou repetir. Primeiro questionamento: por que foi interrompida a possibilidade de acumular sócio-torcedor com sócio estatutário? Se poderia ser receitas diferentes. A primeira é destinada ao Vasco e a segunda ao Vasco da Gama SAF. Segundo questionamento: existe alguma tratativa em andamento entre Vasco e Vasco da Gama SAF para a retomada? Valeu, passarinho, tamo junto. Dessa possibilidade encabeçada pelo vice-presidente do Departamento de Comunicação do Vasco, tendo em vista que anteriormente havia possibilidade de, a partir do pagamento mensalmente de R$ 70,00, acrescido ao valor da mensalidade do Vasco, serem usufruídos os benefícios do plano estatutário Colina Mais. Terceiro questionamento: considerando que o Vasco é detentor de 30% da SAF, e deveria ajudar os seus sócios estatutários a terem mais comodidade na aquisição de seus ingressos,
Existe alguma restrição contratual que impeça a manutenção da possibilidade descrita no item anterior? E para finalizar, quarto item, caso sejam negativas as respostas anteriores, o sócio estatutário do Vasco terá direito de aderir a algum plano de sócio torcedor. Há algum estudo de elaboração de um plano diferenciado para a categoria, tendo em vista que, diversas vezes, essa possibilidade tem sido negada por funcionários do sócio gigante em virtude de tratar-se de um mesmo CPF. Pelo que está sendo escrito no edital de convocação, parece que desde a criação da SAF, você não consegue mais ter os dois paralelamente. Ou você é sócio estatutário ou você é sócio torcedor. É estranho mesmo. Enfim, vai ter essa reunião do Conselho Deliberativo, tão logo surjam as respostas para esses questionamentos, eu trago para vocês aqui no canal. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí no final da noite, entre 9, 10, 11, por aí. Fica ligado aí que eu chego com a nossa terceira edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento de volta, nós tamo junto. Valeu, fui!